Bem-vindo a esse canal. Não esqueça de dar o like e também divulgar as informações que nós temos colocado aqui à disposição, e todas elas citando fonte para evitar o chamado fake news, né? Muito bem, hoje nós trouxemos uma informação interessante que é mostrar como a sociedade ela vai se comportar depois dessa pandemia, né? É certo que quando houve a quebra da Bolsa em 1929 e o grande período de depressão depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade mundial passou por transformações e novas regras de comportamento elas surgiram. Agora está passando novamente a sociedade mundial pela pandemia causada pelo Covid-19, o coronavírus, em que tem levado uma média de 2.400.000 pessoas ao redor do mundo infectadas. Fala-se em subnotificação, mas é certo que esse número, claro, ele tem que ser maior, né? Tenha, ou melhor dizendo, seja maior, né? E não só por questões regionais, citando o caso dos Estados Unidos, as pessoas têm um custo de saúde muito elevado e, por sua vez, temem em ir ao médico para não correr o risco de acabar com o seu orçamento. Também não é só o caso de zona central, como se tem em várias cidades nos Estados Unidos, né? E também em Brasil, Espanha, França, Alemanha, etc. Mas há também repúblicas e regiões mais afastadas em que as pessoas elas não têm acesso à informação imediata e, por sua vez, esses dados eles demoram a chegar nos grandes centros. De qualquer forma, essa pandemia vai trazer novas regras de comportamento. Então, o que nós apresentamos agora nesse vídeo é o caso do retorno, da reintegração, da ressocialização, da quebra do confinamento, principalmente de crianças e adolescentes. O caso da Noruega, por exemplo, dia 20 de abril, iniciou o processo de volta às aulas, né? Outras localidades como a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, a França também estão fazendo o mesmo nesse período. E aqui, então, nós temos o caso da Espanha, em que tem aí uma média de 6.800.000 adolescentes, e, melhor dizendo, de 0 a 14 anos, essa é a faixa etária que foi apresentado pelo vice-presidente Pablo Iglesias, que pertence ao Partido Podemos que foi fundado, lembra, em 2014, e na ocasião, logo no ano da sua fundação, ele então teve uma média de quase 10% das cadeiras, das 54 cadeiras, né? E hoje está na presidência, o Partido Podemos. E também, junto com o Pablo Iglesias, o Salvador Illa, que é o secretário exatamente da Saúde, fizeram a apresentação dessa proposta de ressocialização das crianças entre 0 e 14 anos. Pode ser um modelo a ser seguido também pelo restante do mundo, vamos dizer assim, outras localidades, né? E como o Pablo Iglesias disse, são medidas que a princípio parecem duras, mas a ideia é tentar manter, evitar, melhor dizendo, a proliferação do vírus. Que a Espanha, diga-se de passagem, teve um crescimento quase que exponencial no número de infectados e nos últimos 4 dias reduziu o número de mortes para perto de 400, mas teve picos de 900, 1.100 mortos diários, então era um caso realmente bastante preocupante. E agora, então, essas medidas elas tendem a ajudar a ressocializar, mas ao mesmo tempo, como diz, a quarentena vai até dia 10 de maio, a Alemanha também a mesma coisa, vai até 10 de maio, e se for necessário, voltará para o reconfinamento, o que seria realmente trágico e catastrófico para a sociedade em termos de comportamento, uma vez que agora inicia-se o período da primavera, depois do verão, e as pessoas, depois de um longo inverno, querem mais pegar um pouco de calor, né? E essas regras, então, elas são exatamente, algumas determinam o horário de circulação e distância de circulação, e também como se comportar no uso e trato de brinquedos, né?
Mas antes vamos passar aqui por uma apresentação mostrando os números que se apresentam no dia 24 de abril de 2020 em relação a alguns países selecionados e os números de infectados. Logo, a situação de alguns países, então, na Europa, que selecionamos alguns, a Itália com 189.973 casos, a Inglaterra com 138.078 casos, a Alemanha 150.383, a França com 120.804 casos e aqui a Espanha 213.024 casos. São alguns países e eles iniciaram o processo de desconfinamento para que então a atividade produtiva e as pessoas também retomem paulatinamente as suas atividades. Os números eles realmente são bastante significativos, mas com a abertura paulatina do desconfinamento, é possível que as pessoas também tomando certos cuidados, a contenção do vírus ela acabe sendo limitada, mas não se pode abrir por um todo, né? Nesse caso, a Espanha, Noruega, Alemanha, Inglaterra, França iniciaram um processo paulatino e aqui a nossa discussão é exatamente mostrar o comportamento da sociedade, ou pelo menos um novo comportamento que está ocorrendo em função a como as pessoas devem se comportar agora nesse processo de volta à sua rotina, ou pelo menos ainda em parte dela. O caso mais problemático é o das crianças. E vamos aqui acompanhar como a Espanha procedeu nesse processo de abertura. As medidas anunciadas, elas visam ajudar a conter o vírus, porque a sociedade espanhola tem tido um número bastante crescente de infectados. Embora os últimos 4 dias houve uma redução no número de mortes, que realmente é bastante interessante do ponto de vista de cuidados e também de recuperação dos infectados, mas aqui a preocupação é exatamente com as crianças. Então, as medidas colocadas, inclusive dito lá por Paulo Iglesias, que o grande objetivo é realmente ajudar na contenção do vírus e, claro, preservar ao máximo a saúde das crianças. Nesse caso, ele propõe que as crianças possam sair, sem dúvida, mas desde que acompanhadas por um responsável de 18 anos ou maior, pode ser membro da família ou indicado pela família. Cada responsável ele vai acompanhar no máximo 3 crianças e durante o dia, que vai das 9 da manhã até as 9 da noite, ele tem direito a 1 hora, que é exatamente o passeio determinado pelo governo, né? E uma distância máxima ao redor da sua residência em que não ultrapasse 1 quilômetro, para facilitar, inclusive, o próprio controle, ok? Ele pode sair com os seus patinetes, suas bicicletas, brinquedos, né? Pode. O que realmente não se recomenda é que haja um compartilhamento, né? Uma divisão, ou seja, que outras crianças fiquem usando os brinquedos umas das outras, né? Para evitar exatamente que haja um aumento no contágio, né? Aqui é interessante manter também um certo distanciamento. É claro que isso é muito difícil, considerando em se tratar de crianças, em função da sua voluntariedade, né? Ou seja, daquela necessidade de estar perto uma das outras, mas realmente tem-se que fazer esse cuidado. E aqui as máscaras para as crianças não é obrigatório, né? O que realmente se recomenda é que haja um certo cuidado no contato uma com as outras e evitar, claro, o uso de brinquedos da outra criança. E em relação às crianças que estão em zonas rurais, né, elas devem também fazer o mesmo passeio, né, utilizando lá as suas
a floresta, enfim, os espaços da sua zona rural onde ela vive, mas também tentando manter aqui as regras que são apontadas para as crianças que estão na zona urbana, ok? O que não se recomenda, como já dissemos também anteriormente, conforme disse mesmo Pablo Inglês, parece bastante duro, mas é sempre bom evitar o compartilhamento de brinquedos, né? Bicicletas, patinetes, né? E outros brinquedos. E quando esses brinquedos forem utilizados, que eles sejam higienizados também no momento que for recolher eles para o interior de sua casa, ok? Os que estão na faixa de 15 a 18 anos, eles têm uma liberdade para sair. Agora, o que se recomenda é que essa saída ela seja uma saída pré-determinada, como, por exemplo, buscar alimentos nos supermercados ou remédios nas farmácias, que não haja aglomeração. Isso pode ajudar a conter o vírus, como citou Pablo Iglesias e também o Salvador, que é o ministro da Saúde. Parece que são medidas duras. E é interessante que outras regiões ou outras pessoas possam também adotar o mesmo critério para que nessa reentrada, nessa volta de boa parte da população para o convívio de todos, não cause problemas em relação ao aumento no número de infectados. Agora, por outro lado, também é interessante observar que alguns hábitos eles tenderão a ficar, né? Então, a sociedade ela não será outra depois dessa pandemia, né? Pelo menos durante uns 3, 4 anos, com certeza os hábitos eles vão permanecer, como por exemplo a higienização das mãos com grande frequência, o uso de álcool em gel, uso de máscaras, também o contato direto, ele também vai mudar, com certeza. Haverá, claro, uma aproximação ainda mantida em relação ao relacionamento familiar, mas o convívio social fora desse meio, ele vai sofrer mudanças. Também cuidado em relação ao empréstimo de brinquedos, empréstimos de material também entre adultos, isso também tenderá a mudar. Ou seja, a sociedade ela terá uma nova forma de comportamento, portanto, vão se criar, melhor dizendo, vão se criar novas regras e isso vai fazer com que a sociedade ela tenha um certo temor em relação até mesmo a novas epidemias. Não esqueça de recomendar esse vídeo, recomendar esse canal e para que ele continue prestando o serviço que é trazer a boa informação, não só nesse momento em que a sociedade ela está passando por um período bastante duro no seu comportamento, mas vai passar por um período de transição e, com certeza, novos aprendizados eles vão surgir e permanecer. Não esqueça de dar o like nesse canal.